Bom, queria chamar meu amigo, né? Eu brinco, eu falo que eu tenho um testemunho muito forte. Toda vez que eu chamo ele, era perseguidor dos cristãos, era um Saulo, se tornou Paulo. Chamar o pastor Flávio. Olha, eu suei para ganhar esse homem para Jesus, Fernando. Né? Até hoje Deus está me curando. Quando ele me aproxima, eu faço assim: não faz, ele já é um pastor, é um homem transformado. Uma bênção na nossa vida, né? Que Deus abençoe meu pastor. Pai, aqui está a vida do pastor Flávio, um homem íntegro, um homem reto, um homem apaixonado pelo reino. E eu creio que nessa noite nós vamos se alimentar com a sua palavra. Ainda que ele tenha preparado a palavra, Pai, revela, Pai, do teu alto trono ao coração dele aquilo que tu quer nesta noite. Queremos sair daqui edificados e alimentados, Senhor. Usa ele como canal de bênção, Deus, como ele é assim nesse ministério, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Graça e paz. Boa noite a todos. Os irmãos que estão na live aí também, nos acompanhando, boa noite a todos. Que Deus possa, nessa noite, dar uma resposta para as tuas orações. Que nós possamos ser sensíveis à voz de Deus, aquilo que Deus quer fazer nessa noite. Eu louvo a Deus. Quando o pastor Ney ele fala que eu fui uma ovelha difícil, eu glorifico a Deus, irmãos, porque eu conheci o evangelho através do pastor Ney. E ele era um camarada chato para evangelizar, viu, irmãos? Quando ele passava na rua, eu era o primeiro a me esconder dele, porque ele vinha com essa história de Jesus, Jesus, e a gente não queria saber de Jesus, até que tanto ele insistiu. E a casa da sua mãe, a Iraci, foi o celeiro onde muitos jovens participou ali de muitos momentos de evangelização. E eu louvo a Deus que eu sou fruto, né? Quando eu olho meu pastor ali, eu fico feliz porque ele foi um grande amigo que me levou até Cristo e hoje ele é o meu pastor. Então a gente está debaixo da bênção do nosso pastor. Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu tenho meditado alguns dias já e eu tenho buscado no Senhor, me consagrado para isso. Quando o pastor falou que nós traríamos a palavra de Deus, a responsabilidade é muito grande, irmão, de estar aqui. Aqui não é um lugar qualquer, aqui é o altar de Deus. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, eu não vou falar de mim, eu não vou falar de alguém que é amigo meu, eu vou falar de um Deus todo-poderoso. Essa palavra é de um Deus vivo, é de um Deus poderoso, de um Deus que é Pai, de um Deus que cura feridas, de um Deus que consola, de um Deus que carrega no colo no momento que você não consegue mais andar, é de um Deus que pode mudar toda a tua história nessa noite. Se você crê que não é o Flávio, não é o pastor Flávio, mas é o Espírito Santo do Senhor que vai falar no teu coração, você pode dizer amém? Glória a Deus. Abra comigo o texto de 2 Reis, capítulo de número 3. Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou ler alguns versículos, mas eu quero ler no capítulo 3, a partir do versículo 8, que diz assim: E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse Jorão: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado, e os que com ele seguia, não tinham mais água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis para entregar na mão dos moabitas. Disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Então disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. A palavra de quem? A palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele,
Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe respondeu: não irei, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregar na mão dos moabitas. Disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença do rei Josafá, que está contigo, eu não te olharia e nem te receberia aqui. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei nesse vale muita cova. Repita comigo: fazei nesse vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberá vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos meus olhos, também entregarei os moabitas na vossa mão. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu estava buscando em Deus uma palavra a qual Deus quisesse transmitir ao meu coração e ao coração dos irmãos. E quando eu folheava a Bíblia, quando eu buscava em Deus, Deus me despertou para parar nessa palavra, e Deus começou a ministrar algumas coisas particularmente no meu coração. A Bíblia vai contar da história de um rei chamado Jorão, que era rei de Judá, rei de Israel, e da história de Josafá, rei de Judá, e também a história de um rei de Edom. A Bíblia diz que Jorão era filho de Acabe, um dos piores reis que tinha em Israel. Só que Acabe havia morrido, e Jorão assumiu o reinado de seu pai, e ele percebeu que o rei dos moabitas, o rei Messa, ele não pagava mais tributo das ovelhas, das cabras, para o rei de Israel. E a Bíblia diz que quando ele vai fazer essa vistoria, esse censo na cidade, ele percebe que está faltando alguns tributos do rei dos moabitas. A Bíblia diz que prontamente ele quer invadir Moabe, ele quer propor uma guerra, porque ele não está interessado só no tributo, ele está interessado em tudo aquilo que pertencia aos moabitas. Só que é interessante que a Bíblia fala que ele não vai sozinho, pastor Tiago. Ele chama o rei de Judá, que era Josafá, e também ele chama o rei de Edom para participar dessa batalha. E quando os outros reis concordam com ele, faz uma aliança dizendo: olha, nós iremos contigo, o meu cavalo será o teu cavalo, o meu povo será o teu povo, aonde você for nós iremos com você. Só que Josafá faz uma pergunta para ele: olha, por que caminho subiremos? E aí o rei Jorão, ele fala assim: olha, nós vamos subir pelo deserto de Edom. Quando ele fala que vai subir pelo deserto de Edom, parece que alguma coisa já não soa bem, porque quando se fala de deserto, fala de lugar árido, fala de lugar de sofrimento, fala de falta de água. Quando a gente fala assim: olha, o crente está passando pelo deserto, a gente já entende que ele está passando pelos piores momentos da vida dele, porque o deserto ninguém quer morar, no deserto ninguém quer habitar, no deserto ninguém quer passar, porque é sinal de sofrimento. Só que o deserto de Edom ainda era pior, porque o nome Edom significa vermelho. O território de Edom era o território de Esaú, irmão de Jacó, quando veio cansado da caça, e ele pede o guisado que Jacó tinha feito, e Jacó fala assim: olha, me vende a tua primogenitura, porque eu vou dar para você se você me vender ela. E ele despreza, e a Bíblia diz que Jacó dá o guisado vermelho, e a Bíblia diz que o nome daquele lugar se chama Edom. O território de Edom era um território de rochedos vermelhos, de aranito. Quando o sol batia durante o dia, o calor era escaldante, que era insuportável passar por lá. Só que o rei Jorão, o homem que deu a direção do caminho da batalha, falou: vamos por esse caminho. Queridos, quando eu li esse pedaço dessa introdução, antes de entrar na mensagem, eu comecei a analisar e refletir sobre algumas coisas que aconteceram naquela época e que se repetem nos nossos dias.
Porque a Bíblia diz que aquele homem, ele foi fazer guerra contra um povo inimigo, ele leva Josafá com ele, só que a Bíblia diz que a intenção do coração dele era ir para a guerra, ele já sabia o caminho, ele já sabia por onde ele queria ir, mas a Bíblia diz que eles não buscam ao Senhor para saber se era para ir para a batalha, por qual caminho que Deus queria que ele fosse, qual era a estratégia que Deus ia falar, sabe por quê? Porque quem estava na direção era o homem. Quem estava dando a direção do caminho daquela batalha não era Deus, era o homem. E quando o homem assume o papel de Deus e quer tomar a direção de Deus, alguma coisa vai acontecer de errado. Deixa eu repetir para você gravar no teu coração aquilo que o Espírito Santo está começando a revelar para a minha vida e para a tua vida. Quando nós assumimos o lugar de Deus e queremos dar direção ao nosso projeto, direção ao nosso caminho, alguma coisa pode dar errado. Só que é interessante, pastor, que Josafá, ele vê que alguma coisa está acontecendo de errado. São muitos dias caminhando errado no deserto, um lugar de pedras, um lugar de dificuldade, um lugar de acesso difícil, um lugar onde o exército já estava ficando cansado, já tinha acabado a água, as pessoas que estavam com eles começaram a se fadigar e se prostrar no meio do caminho, os animais começam a sofrer, sabe por quê? Porque quem está na direção é o homem. Diga para o seu irmão, quem está na direção é o homem. E quando nós estamos na direção do homem que não tem a direção de Deus, você sofre, a sua família sofre, os seus filhos vão sofrer, e tudo que está ao teu redor sofre junto. Sabe por quê? Porque você está seguindo a pessoa errada. A direção que você quer não é a que Deus quer para você. A direção que Deus tem para a tua vida, ela nunca vai te trazer, aleluia, te prostrar no meio do caminho. A direção que Deus vai te dar, pode ter pedras no caminho, pode ter dificuldade na trajetória, você vai conseguir chegar aonde Deus quer que você chegue. Sabe por quê? Porque a direção de Deus nunca te leva para baixo, a direção de Deus sempre vai te impulsionar para cima, onde Ele está, assentado num alto e sublime trono. A Bíblia diz que Josafá fala assim: pera, tem alguma coisa de errado. Será se nesse território não tem algum profeta do Senhor para que a gente busque uma direção? Porque são 7 dias nesse caminho e só sofrimento, pessoas se desgastando. Acabou a água, acabou o suprimento, as pessoas que nós tiramos da sua casa, que estão conosco nesse deserto, estão sofrendo e nós somos o culpado disso. Será se não tem ninguém aqui que possa falar de Deus para a nossa vida, nos dar uma direção nova nesse caminho? Oh, aleluia! A Bíblia diz que tinha um jovem, que ele era das tribos lá de Israel, aonde Jorão era rei. A Bíblia diz assim: olha, eu conheço o nome dele é Eliseu, filho de Safate. Ele era aquele que andava com Elias, ele era aquele que aonde Elias estava, Eliseu estava com ele. Olha, eu conheço ele desde quando Elias subiu ao céu, louvado seja o nome do Senhor, e que a capa caiu sobre Eliseu, e ele bate no Jordão, a água se abre, e o milagre acontece. Olha, aonde esse homem está, a palavra de Deus está com ele. Oh, aleluia! Porque Josafá fala assim: olha, está com ele, Tiago, a palavra do Senhor. Ele está falando assim, em outras palavras: olha, a palavra do Senhor não é minha, não é do pastor Ney, não é do pastor Tiago, não é do evangelista, não. Ele está falando, a palavra é do Senhor, e essa palavra que é de Deus está na boca do profeta. A Bíblia diz que todo mundo para e vão até a casa de Eliseu, e quando eles chegam na casa de Eliseu, Eliseu já olha para Jorão e fala para ele: olha, o que tu está fazendo aqui? Vai aos profetas da tua mãe, vai aos profetas do teu pai. E ele começa a rebater com o profeta e fala: não, eu não vou, porque Deus nos trouxe para que Moabe nos vencesse e nos destruísse. Espera aí,
Interessante, pastor, quando nós olhamos para essa palavra, porque o profeta, agora que as coisas dão errado, ele coloca a culpa em Deus. Ele fala assim: olha, o Deus de Israel nos trouxe aqui para essa batalha, para nos entregar na mão dos moabitas. Peraí, o que Deus tem a ver com isso? Oh, Rabadaragasúbia! O que Deus tem a ver com isso, se eles não consultaram a Deus, não buscaram a Deus, foram por conta própria, agora tudo está dando errado, e eles colocam, presbítero João, a culpa em Deus. Foi Deus que nos ajuntou para nos destruir. Deus não tinha nada a ver com isso. Aí o profeta, que é profeta, homem de Deus, que não se curva na sua palavra, que a sua palavra é reta, que não vive em cima do muro, uma hora servindo a Deus, uma hora servindo o diabo, uma hora dentro da igreja, uma hora desviado. Ele tinha uma palavra de Deus, ele fala assim: olha, se não fosse a presença do crente Josafá, eu não te receberia, e não te receberia aqui dentro da minha casa. Eu só estou te recebendo, rei, não é por causa do teu status, não é porque tu governa bem, não é porque tu tem soldados ao teu dispor. Eu estou te recebendo porque tem profeta na cidade, porque tem profeta na igreja Projeto de Deus, porque tem profeta nesse lugar, e onde o profeta está, aleluia, a palavra de Deus está com ele. Oh, Rabadaragachai. Deixa eu lhe dizer uma coisa: onde há profeta de Deus, a palavra de Deus manifesta na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, sabe por que a tua família está de pé? Oh, aleluia! Porque tem profeta de Deus profetizando na tua vida. Tem profetas orando pela tua casa, orando pela tua família. Sabe por que tu não morreu de Covid? Porque tem profeta dentro dessa igreja que tem orado pela tua casa, e Deus tem manifestado o poder dele na tua vida. Oh, aleluia! Sabe por que essa crise vai passar? Porque há profeta na cidade, e aonde o profeta abre a boca e profetiza, acontece coisas nas regiões espirituais e que são manifestadas na terra. Dê crédito à palavra do profeta, diz o Senhor. Aleluia! Jesus disse: quem deu crédito à nossa pregação? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Queridos, quando eu meditei nessa palavra, meu coração, pastora Paula, estremeceu. Eu jejuei por 3 dias falando: Senhor, me revela mais, porque é profundo demais isso. É profundo porque nós lemos um texto onde Josafá, ele fala: olha, por que caminho subiremos? Parece que o rei Josafá também está sem direção. E ele, a primeiro momento, ele vai junto com Jorão e ele fala: vamos embora. Você pode até tomar algumas decisões, talvez que te traga algum sofrimento, mas você tem que entender que quando está dando errado, você precisa tomar outro caminho. Você precisa não dobrar a curva da esquina do teu sofrimento, mas dobrar o teu joelho diante do Senhor e começar a dizer para Ele: ó Senhor, a decisão foi errada, eu não consultei ao Senhor, mas eu me prostro diante desse caminho difícil, entrego a minha vida e te peço, me dá uma direção nova. Aleluia! Depois que o profeta fala que não vai receber Jorão e está lá por causa de Eliseu, aleluia, ele fala assim para Eliseu: olha, me traz um tangedor, me traz um músico, aleluia, me traz alguém que adore ao Senhor, aleluia, porque vocês já caminharam, o que vocês tinham que fazer de errado, vocês já fizeram, agora para tudo. E vamos fazer como a Sara falou aqui nessa noite: vamos adorar, porque quando você adora, Deus se manifesta. Quando você adora, você se rende ao Senhor e você entrega para Ele toda a adoração que lhe é devida. Você levanta as tuas mãos e se rende diante daquele que tem todo o poder. Eliseu fala assim: olha, agora não é momento de falar mais nada, é momento de adorar. Então você adora daí, você adora daqui, e vamos levantar um clamor de adoração a Deus, para que Deus se manifeste, porque Deus só vai se revelar depois que a tua adoração chegar até o trono da glória de Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles entenderam que aquele caminho não estava totalmente perdido.
que existia algo de Deus para fazer naquele lugar, que Deus queria se manifestar, aleluia, na vida daquele povo, porque existia profeta na cidade, porque existia presença de Deus, ainda com quem estava andando com Josafá não fosse crente, não servia a Deus, não obedecia os mandamentos do Senhor, existia um crente naquele lugar. Sabe o que Deus está falando para mim, Fernandinho? Que não é quem está andando contigo que vai fazer a tua história. Não tem a ver com ele, tem a ver contigo. É você que tem que influenciar, é você que tem que manifestar a glória de Deus, é você que tem que trazer o céu para a terra, é você que tem que pregar aonde você vai, é você que tem que mostrar Deus na tua vida, aonde quer que você vai. Eu falei para minha esposa, eu não consigo chegar em casa à noite, dobrar o meu joelho, orar e dormir, sem ter evangelizado uma pessoa, sem ter feito alguma coisa pelo reino de Deus. Quando isso acontece, eu vou dormir arrasado, porque parece que o meu dia não teve valor, porque eu entendo que Deus colocou dentro do meu coração, eu preciso derramar em outras pessoas, aleluia, e o tempo é muito próximo da vinda do Senhor, e Ele quer que manifeste isso que você tem dentro de você, em prol do reino de Deus. Posso falar tudo que Deus está mandando, pastor? Então segura, gente. A Bíblia diz que o povo a qual seguiu Jorão, Josafá e o rei de Edom, era um povo que não tinha nada a ver com a história, só estava obedecendo a ordem do rei. Só que foram os primeiros a sofrer, porque o texto vai falar que o exército se fadigou. As pessoas que caminhavam com ele se prostraram no caminho e acabou a água. A água é fonte de vida. Irmãos, eu vou falar algo para você, talvez você vai ficar impactado aí na live, talvez alguns que estejam aqui dentro, mas eu vou dizer algo de Deus para a tua vida. Tem gente que fala assim, olha, pastor, e agora a pandemia? Ai meu Deus, fechou a igreja, o que é que eu faço? Só que quando a igreja está aberta, você não vem para a igreja, você fica aí em casa. Talvez você ligou até a live para dizer que está conectado, mas você não está nem assistindo. Tem gente que está preocupado, ai meu Deus, a igreja fechou, mas quando a igreja está aberta, ninguém quer vir para a igreja. Nós arrumamos pretexto, presbítero João, para dar uma desculpa para Deus, como o Jorão falou, o Senhor nos trouxe aqui, Deus não tem nada a ver com isso, Deus está pronto para te ajudar, a partir do momento que você se posiciona diante do Senhor, dizendo, Pai, eis-me aqui, faz algo novo dentro do meu coração. Chega de dar desculpa para Deus, crente. Chega, Isaías fala assim, olha, me apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Deus está falando, eu sei que tu é enganador, eu sei que tu é preguiçoso, eu sei que tu só dá desculpa. É mais fácil murmurar, é mais fácil reclamar. Nós reclamamos de tudo, gente. Às vezes Deus, às vezes eu fico indignado, imagine Deus. Tem pessoa que chega para você, pastor, e fala assim, olha, as coisas estão difíceis, tu vai no mercado, as coisas estão tudo cara. Mas ele está saindo com o carrinho cheio de compra, irmã Sara. Isso prova que as coisas estão difíceis, as coisas estão caras, mas o Deus sobrenatural está te dando mais condições de tu encher o teu carrinho no tempo que as coisas estão caras. Oh, aleluia! Em vez de você levantar a mão, agradecer, chegar na tua casa, orar pela compra, começa a murmurar, ainda compartilha a murmuração, dizendo, olha, as coisas estão caras. Olha, não sei onde a gente vai parar. Eu sei aonde você vai parar. Você vai parar na eternidade com Deus, se permanecer fiel com Cristo até o fim. Oh, aleluia, Deus está dizendo, vamos mudar a trajetória, vamos mudar esse caminho errado que você está vivendo. Edom pode ser difícil, mas dá para subtrair coisas ali, dá para adquirir experiências nesse lugar, e dá para ver a maravilha do Deus Todo-Poderoso se manifestar no teu deserto. Diga para o seu irmão, você está preparado para isso? Não, diga para ele, você está disposto a viver o novo de Deus? Lá no teu deserto, do teu sofrimento, aonde a tua dor se estabeleceu, aonde você olha ali e às vezes você não se sente com força, se sente fraco, você está disposto a mudar? Aleluia. Diga para o seu irmão, está disposto? Então vem comigo na palavra, porque a Bíblia vai dizer que depois que eles adoram ao Senhor,
A Bíblia diz que a mão do Senhor vem sobre o profeta Eliseu. Isso é muito forte. Quando a Bíblia diz que a mão veio sobre, eu já logo, a minha mente viaja. Parece que como se o meu amigo estivesse aqui e eu fosse caminhar com o Fernando e abraçasse ele assim por cima, vamos embora. Como se Deus falasse assim, olha, você não vai vir, é eu que vou até você. Porque essa guerra precisa da minha presença lá com vocês. E a Bíblia diz que a mão do Senhor, ele vem sobre o profeta, e ele começa a dizer, olha, aleluia, fazei nesse vale muitas covas, não pouca, muitas. E ele diz mais, olha, você não vai ver vento, você não vai ver chuva, mas todavia essa terra sem gerar de tanta água, mas tanta água que vai beber você, o vosso gado, o vosso exército, vossos animais. E Deus fala, isso ainda é pouco para mim, porque o que eu tenho é muito mais abundantemente do que você pensa ou imagina. Você quer uma estratégia para vencer a guerra? Deus está dizendo, eu vou te dar água. Oh, rabadaragassúbia. Deus está dizendo, você quer vencer os inimigos? Deus te dá uma resposta dizendo, eu vou te dar água. Mas o que água tem a ver com aquilo que a gente quer? Deus está dizendo, olha, eu não vou dar aquilo que você quer nessa noite que você veio buscar, eu não vou dar aquilo que você quer, mas eu vou dar aquilo que você precisa nessa noite. Porque talvez aquilo que você quer vai desviar você da minha presença, talvez o que você quer é para se afastar dos meus caminhos, mas Deus está dizendo, não vou dar o que tu quer, mas vou dar o que tu precisa nessa noite. Você pode glorificar o nome do Senhor? Ele só queria uma estratégia, pastora, para vencer os moabitas. Só que Deus está falando assim, eu vou te dar água. Aleluia. Porque em João 4 fala, olha, se tu soubesse, mulher, quem é que fala contigo, tu ia pedir um pouco de água, e eu ia te dar água viva. Porque Deus estava falando para aquele povo, olha, vocês, do jeito que vocês estão, vocês não chegam nem à próxima esquina, quanto mais vencer os inimigos. Porque Deus sabia que tinha acabado a água, Deus sabia que tinha acabado o pão, e Deus sabia que o povo estava enfraquecido no deserto de Edom. Então Deus está falando assim, olha, eu vou primeiro restaurar algo aqui dentro de vocês. Primeiro eu quero derramar dentro de vocês algo profundo. Eu quero fazer primeiro dentro, para depois fazer tudo ao teu redor. Mas primeiro eu preciso fazer aqui, porque você anda seco, você não ora, você não jejua, você não clama. Os teus olhos é só na televisão, é só no celular. Você não tem força para orar, para pagar um preço na oração. Você não tem força para ler Bíblia. Olha, você está seco como os terras do deserto. Aí Deus está falando assim, olha, eu preciso derramar essa água primeiro dentro de você, para depois fazer tudo ao teu redor. Quando Deus começa a falar, olha, fazei vale, cova nesse vale. Irmãos, você imagina você num deserto, aonde o lugar era cheio de pedregais, pedras, rochas vermelhas, lugar de difícil acesso. E agora Deus fala assim, ó, fazei cova nesse vale. E Deus ainda repete falando assim, olha, não é uma, não é duas, não é três, é muitas. Talvez algum murmurador da época fosse assim, mas poxa, Senhor, o Senhor sabe que nós estamos fracos, que acabou a comida. O Senhor sabe que nós não temos ferramenta de cavar buraco, nós temos ferramenta de guerra, nós andamos com espada e com escudo, nós estamos com flecheiro, com lança, mas nós não tem pá, nós não tem enxada, nós não tem como cavar. Parece que eu vejo os moradores falando assim, olha, nós não temos força, aleluia, para continuar cavando. Mas espera aí, qual é o tamanho que o Senhor quer que eu cave? Aí parece que eu vejo Deus falando assim, o tamanho é até a hora que eu disser para você, para. Ah, Senhor, mas e a largura, a profundidade? Qual é a profundidade que o Senhor quer? A profundidade que eu quero que você cave, até o milagre começar a aparecer. Deus está dizendo assim, olha, enquanto você cava, Deus trabalha por você. Enquanto você cava, Deus promete algo maior na tua vida, através do teu esforço. E quando você cava e não está vendo, está olhando e obedecendo aquilo que Deus está mandando você fazer, Deus está trabalhando nas regiões espirituais, para te dar vitória em cima daquilo que Ele mandou você fazer. Então não reclama da forma que Deus está mandando você fazer,
Porque a Bíblia diz que Josafá ele foi buscar a presença de Deus. Eliseu deu uma direção. E quando a direção é de Deus agora, pastor Tiago, a minha direção já não importa mais. Quando você vem buscar a presença de Deus e Deus fala assim, olha, faz isso, acabou você. Não é mais a Camila, agora é Deus da Camila que vai fazer. Você tem que entender que quando você busca a ajuda de Deus, você está entregando ao Senhor. É como diz o Salmo 37, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Deus está falando assim, olha, entrega e confia. Agora não é mais com você, agora você só observa da forma que eu vou fazer, porque tudo que você estava fazendo não estava dando efeito nenhum. Da forma que você estava fazendo, foi 7 dias andando errado nesse deserto. Aí Deus fala assim, agora é comigo. E quando eu trabalho, você não atrapalha. Aleluia. Irmãos, já pensou se aquele cego de João 9, que foi gritar, pedir ajuda, alguém pediu socorro por ele, e ele vai até Jesus, para ser curado da cegueira, e Jesus dá aquela cuspida no chão, pega aquele lodo e faz até aquele stick assim, aí depois tal no olho do cego. Aí Jesus fala assim, agora vai e lava no tanque de Siloé. Já pensou se aquele camarada fala assim, não Senhor, eu estou com nojo, o Senhor vai me deixar magoadinho fazendo isso? Não, eu não quero. Esse camarada estaria cego até hoje. Nós estaríamos falando de um cego que continuou cego porque rejeitou as formas que Deus queria agir na vida dele. Você tem que entender que quando você busca a presença de Deus, quando você busca uma orientação de Deus, não é mais você que está no controle, o controle agora é de Deus. E Ele vai fazer na tua vida e na minha vida do jeito que Ele quer e não é da forma que você quer. A forma de Deus, talvez, ela vai requerer mais esforço de você, mais trabalho, mais batalha, mais fadiga. Mas uma coisa é certa, existe uma grande vitória no final de tudo isso para a tua vida e para a minha vida, para a tua família e para a minha família. Então o que você tem que fazer? Obedecer à voz do Senhor e continuar cavando. Pastor, como é cavar? Cavar é orar, irmãos, é orar, é buscar, é se humilhar, é se entregar, é jejuar, é acordar de madrugada, é ler Bíblia, é isso tudo tu está cavando. Interessante que quando vai mais profundo, você vai descobrindo mais coisas que tem lá dentro, e Deus está falando, não para, continua cavando, continua indo mais fundo, continua, aleluia, buscando mais, porque eu tenho algo para fazer e ainda não é o suficiente o que você está fazendo. Mas meu Deus, nossa, parece que eu já tinha orado demais. Não, querido, teu buraco só começou a ser cavado agora. Tu passou muito tempo fora da presença de Deus, tu passou muito tempo desviado, tu passou muito tempo longe dos caminhos do Senhor. Deus está dizendo, olha, a profundidade ainda é mais funda, é mais longa, continua, vai se esforçando, porque olha, e tem um detalhe, tu não vai ver nem vento. Sabe aquela brisinha que assopra? Quando tu liga o ventilador na careca, dá aquele refrescorzinho, até aquele arrepio. Não, tu não vai sentir. Tu não vai ver vento. Não vai sentir vento. Tu não vai ver chuva. Não vai sentir chuva. Espera aí, Senhor. Não vai ter vento. Não vai ter chuva. E não vai continuar cavando. Deus está falando para você, vai continuar cavando. Ah, pastor, mas está doendo. Deus está dizendo, continua cavando. Porque o milagre na tua vida não é quando você parar que vai acontecer. Deus está dizendo para você, o milagre na tua vida vai acontecer durante a cavação. Deus está dizendo, aquilo que você começou, o milagre já está aparecendo. Deus está dizendo, aquilo que você está indo mais profundo, o milagre está ficando mais próximo. O milagre não é para o final, o milagre é no caminho. Deus está dizendo, começa a cavar e começa a ter milagre, começa a se aprofundar, começa a ver maravilha, começa a ir mais fundo. Você vai começar a ver Deus realizando coisas na tua vida, a qual você nunca percebeu que seria possível na tua vida nos dias de hoje. Oh, aleluia, glória a Deus por essa crise. Como assim, pastor? Glória a Deus por essa crise.
Porque essa crise está levando crentes a orar mais, pastora. Crentes a viver coisas que não vivia quando tudo ia bem. Tem pessoas que estão vivendo o melhor dessa terra nessa época, porque Deus está cuidando e o nome do Senhor está sendo glorificado. Tudo que está acontecendo na terra é para que o nome do nosso Senhor seja glorificado através da tua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus está preparando a sua igreja, crente. Deus está preparando a sua noiva. Deus está tratando com a gente, porque Deus quer tirar você dessa zona de conforto, desse Facebook maldito que você fica o dia todo. E Deus quer te levar você à face dele, à presença dele, a perto da presença do trono de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia diz que quando ele fala não vai ver chuva, não vai ver vento, mas ele deu uma promessa: essa terra vai se encher de água. Tiagão, vai se encher de água. Aleluia, vai se encher de água, meu irmão. Tu não vai morrer nesse deserto, meu querido. Não, não. Vai ter água, louvado seja Deus. Mas se não vai vir de cima, vai vir da onde? Vai vir de Deus. Milagre de Deus não se questiona, se aceita e se adora e se recebe. Ô Marquinho, Deus está dizendo, olha, vai ter água, vai ter água. Aleluia, a água simboliza a vida, a água simboliza o Espírito Santo do Senhor, a água simboliza Jesus, dizendo assim, olha, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Jesus está dizendo, vai ter água, vai ter a presença do Senhor na tua vida. Aleluia, então continua cavando, não desiste, não larga a igreja, não larga a mulher, não larga o casamento, não larga a família, porque Deus está dizendo, olha, vai ter água nesse deserto. Oh, aleluia! Eu sinto a presença do Deus Todo-Poderoso aqui. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Sabe por quê? Porque é Deus que está dizendo, vai ter água. Pode não ter chuva, pode não ter vento, mas vai ter água. Porque Deus está dizendo, você pode não ver, você não pode sentir, mas você vai viver o milagre de Deus na tua vida. Porque se talvez você vê agora, talvez depois você não dê valor. Talvez se você sentir esse milagre agora, depois já passou, você não vai dar valor. Deus está dizendo, você vai viver o milagre. Você vive hoje, você vive amanhã, você vai viver depois da manhã, até a eternidade com o Senhor. Você vai viver milagres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Jesus bem forte aí, queridos? Não vai ver vento, não vai ver chuva. Olha que estratégia, irmãos de Deus. A Bíblia diz que agora, pastora Paula, eles se recolhem para algum lugar. E a noite passa. E enquanto eles estão dormindo, a Bíblia diz que uma água começa a correr no deserto. Você pode fechar os teus olhos agora e imaginar, irmãos, você naquela luta, falta de tantas coisas, vários conflitos dentro de você. E você vê a tua terra como aquele deserto seco, de terra quebrada, de pedras de dificuldade no caminho, de coisas tão difíceis, e daqui a pouco você vê aquela água correndo. E a Bíblia diz que aquela água começa a encher a terra de uma maneira que ela transborda os lugares mais secos daquela região. A Bíblia diz que quando chega de manhã cedo, pastor, que eles começam a olhar aquela água. A Bíblia diz que o sol começa a brilhar no céu, e aquele sol é tão forte, tão vivo, que o reflexo do sol batendo na água mudou a coloração da água. E quem olhava para aquela água, Rafael, já não via mais uma água normal, via a cor de um sangue vermelho correndo por aquela terra. Xaramante, orabadarai. Oh, irmãos, a Bíblia diz que o povo de Israel, quando vê aquilo, eles já entendem que não é algo natural que está acontecendo naquela terra, é algo sobrenatural, é a promessa que começou a aparecer, é a promessa que começou, aleluia, a se manifestar naquele lugar, e Deus começou a realizar coisas grandiosas, porque Deus prometeu, olha, não vai ter chuva, não vai ter vento, mas vai ter água. E nós precisamos dessa água, nós precisamos mergulhar nessa água. A Bíblia diz que essa água invade toda a terra, e essa mesma água que abençoa é a mesma água que livra a tua vida. Como assim, pastor? Essa mesma água que o povo bebeu, saciou seu cansaço naquela água, é a mesma
aleluia, que vai livrar o povo de Israel da morte e que vai dar uma vitória muito grande para eles. Porque o texto vai dizer que essa água ela vai invadindo os territórios aonde Moabe estava. Os moabitas estavam. E a Bíblia diz que o rei meça ele, olha e fala assim: olha, é sangue na terra. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom entrou num conflito entre eles e se mataram, se feriram, se retalharam. Olha o sangue deles correndo pelo nosso chão. Vamos depressa, se levanta, moabitas, e vamos atacar porque eles estão feridos. Oh, irmãos, mal sabia eles que aquilo não era sangue para a morte do povo de Israel. Aquilo era a água do livramento de Deus para o povo de Deus. Aquilo que era morte para alguns era vida para outros. Aquilo que provocava morte em algumas pessoas trazia vida para o povo de Israel. Sabe por quê? Porque eles mudaram a direção a partir do momento que eles entenderam que eles precisavam buscar uma nova direção, que eles precisavam buscar o Deus estrategista que poderia mudar a situação deles naquilo que eles estavam vivendo. E quando eles obedecem, começam a cavar, o milagre começa a acontecer. É interessante porque todo esforço daquele povo teve uma recompensa. A princípio eles saíram para batalhar. Aí Deus falou: não vai ser do jeito que vocês querem. Eu não quero que vocês enfrentem guerra. Não é o momento de vocês se desgastar com essa batalha, não. Não é momento de vocês perder aquilo que vocês têm por essa luta que você está passando. Não é tempo. Deus está falando: você até saiu com a espada na mão, você até saiu com o escudo na mão, você até colocou a armadura para a batalha, mas Deus está dizendo: não, meu filho, tira tudo isso aí, deixa ali no canto, porque eu não quero guerra, eu quero manifestar o meu poder no meio dessa batalha. Deus está dizendo: olha, tu não vai ferir ninguém com a espada, tu não vai ferir ninguém com a tua língua, tu não vai precisar agredir ninguém e também se defender de ninguém. Deus está dizendo assim: olha, não, tu não vai sair para a guerra contra ninguém. Deus está dizendo assim: olha, eu só quero me manifestar na vida de vocês da maneira que eu quero. E como é que eu quero? Derramando água sobre essa terra seca de vocês. Aleluia. Deus está dizendo assim: hoje eu troco a tua guerra pelo manancial de água viva na tua vida. Hoje eu troco a tua espada, o teu escudo que você vive em batalha. Não, Deus está dizendo assim: hoje eu troco por um rio para você se banhar e sentir de novo a presença do Senhor. Não tem como ir para a guerra sem presença de Deus. Não tem como ir para a batalha sem a presença do Deus da batalha com você. Se você for para uma guerra, pode acontecer duas coisas: você ser humilhado, envergonhado e morto. Mas se você for na presença de Deus, com Deus, aleluia, as pessoas podem até tentar falar alguma coisa de você, podem até tentar impedir você de chegar, mas quem está com você faz você chegar onde você tem que chegar. Lembra de Davi? A estratégia era só leite, pão, água e queijo. Olha a arma que Davi tinha. E quem foi que deu? O pai Jessé. E qual foi a direção do pai? Olha, leva para os teus irmãos e leva esse bocado para o rei Saul. Só que Davi, quando ele vai, ele vê que o povo estava sendo afrontado. E aí Davi, os irmãos falam assim: olha, eu conheço o teu coração, a presunção do teu coração, tu veio ver como é que estava a guerra. Parece que eu olho Davi e falo assim: olha, não tem nada a ver com guerra, eu não estou aqui por causa de guerra, eu estou aqui por obediência. Eu não estou aqui porque eu queria estar aqui, eu estou aqui porque o meu pai mandou eu estar aqui. Há uma diferença de você estar onde você quer e aonde você é mandado estar. Davi estava indo ali não porque ele queria batalhar, mas porque ele obedecia o seu pai. E quando você obedece o pai é contigo a todo momento da sua vida. Aleluia. Ele venceu o gigante, se tornou famoso. Mas não é porque ele tinha espada ou escudo, é porque ele tinha a presença de Deus. Eu encerro essa palavra dizendo para você nessa noite: não vai vir vento, não vai ter chuva. Não adianta você olhar para o teu cunhado e esperar que ele vai lá bater na tua porta e levar uma cesta básica. Não vai. Não adianta você olhar para um familiar teu que tem um pouco mais de condição que você e vai te ligar e vai te mandar um dinheiro, vai te abençoar. Não vai. Não vai. Porque a tua bênção vem da onde você não espera. Guarda essa. A tua bênção virá da onde você não espera.
Quando Deus fala, não vai ver vento, não vai ver chuva, mas vai ter água, Deus está falando assim, as possibilidades humanas para você esquece. Não vai ter, pastora. Porque a tua bênção vai vir da onde você não espera. O milagre da tua vida não vai ser trazido por uma pessoa que conhece vocês, porque é fácil você abençoar o pastor Ney. Um cara que faz a obra 24 horas, eu fui trocar o pneu do meu carro nessa borracharia aí, eu conheço o mecânico aí há muito tempo, Pedrinho, tem uma amizade muito grande, e ele conversando comigo, ele falou assim, eu falo isso para a glória de Deus, pastor, para a glória de Deus. Ele falou assim, cara, esse pastor Ney aí, esse cara é diferente. Esse camarada não para o dia todo, eu estou vendo ele carregando isso, carregando aquilo, abre igreja, atende pessoa. Meu, ele não cansa. E eu glorifiquei a Deus porque a voz que clama no deserto, ela está indo aonde Deus está querendo que ela vá. Você não precisa batalhar, você precisa apenas obedecer, porque a água dirá por si só o que Deus veio fazer na terra. Oh, aleluia, querido. Se coloque de pé em nome do Senhor. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente porque não podemos ainda. Mas eu posso orar por você da onde você está. E o efeito é o mesmo. Talvez você chegou aqui nessa noite, já andou tantos dias no meio desse deserto, no meio dessa batalha, e já perdeu muita coisa, já perdeu amigos, já perdeu pessoas, já perdeu bens materiais, já perdeu muita coisa. E você não sabe mais o que fazer. Deus está dizendo assim, olha, o Espírito Santo está dizendo assim, olha, existe um profeta, louvado seja o nome do Senhor, que dará uma nova direção para a tua vida. Talvez você veio nessa noite, está afastado dos caminhos do Senhor, ou não é evangélico, mas se você sente essa chama arder dentro do teu coração, e você nessa noite, você quer voltar, aleluia, se banhar nessa água viva, nessa água que traz vida, nessa água que traz mudança, nessa água que livra tua família, que livra os teus filhos, os teus irmãos, tua vida, essa água que ao mesmo tempo que molha, ela te restaura, essa água que no mesmo tempo em que ela sacia a tua sede, ela te livra de coisas a qual você está passando. E Deus está dizendo, você está aqui nessa noite, levanta a tua mão, que é noite de reconciliação com o Pai. Você que quer se reconciliar com Deus nessa noite, fica com a tua mão estendida, eu vou orar por você, aonde você está. Tem um rapaz aqui, uma jovem aqui, nós vamos orar por vocês, porque essa palavra é uma palavra a qual ela veio de uma forma na minha vida a qual eu lia e chorava, e hoje quando minha esposa foi entrar no quadro, eu falei, filha, eu quero ficar sozinho, porque essa palavra está me destruindo por dentro, para construir um Flávio melhor, porque o que nós precisamos hoje, é de intimidade com o Pai, intimidade com o Pai, intimidade de você abraçar, de você fazer carinho, de você pular no colo dele, de você dizer, porque nós vivemos um tempo em que para orar nós falamos, Senhor, meu Deus, meu Pai da eternidade, ó Santo do Santo, Rei do... Não, Deus não quer isso. Deus quer que você rasgue o seu coração e fale, Pai, ó, tá doendo, hoje não foi legal o dia, eu pequei, feri alguém, fui ferido também. Deus está querendo que você rasgue o teu coração e está falando assim, olha Pai, eu até fui lá fora, eu até fiz o que minha carne queria, machuquei demais a minha família, os meus pais, mas eu vim aqui nessa noite, ó Senhor, porque eu não quero mais ir para essa guerra sozinho, sem direção. Eu quero sentir primeiro a água fluir dentro de mim, mudança, e depois eu quero ver essa água me livrar também dos meus inimigos. E Deus está trazendo você aqui nessa noite para dizer, hoje é noite de mudança. Hoje é noite que a bênção do Senhor na tua vida, ela virá da onde você não espera. Talvez você está esperando alguém bater na tua porta, seja o telefone que vai tocar hoje. Talvez você está esperando o patrão fazer alguma coisa. Não, Deus já fez lá na tua conta bancária.
Talvez você está esperando um resultado de um exame, de uma biópsia, de alguma coisa. Deus está dizendo: eu já curei você. Aleluia. Talvez você está aqui nessa noite dizendo pela live: olha, acabou, é o meu fim, eu não sei mais o que fazer. E Deus está dizendo: olha, eu pus uma vírgula no ponto final e vou construir uma nova história na minha presença, porque eu paguei um preço na cruz pela tua vida, e é por você que eu venço essa batalha. Querido Deus, oh papai, nós te glorificamos, Senhor, porque nós entendemos, meu Deus, que a direção podemos até tomar errado, podemos receber conselho de homens e se frustrar no caminho, mas a partir do momento que a gente se arrepende, a gente busca a presença do Senhor, a partir do momento, Pai, que a gente entende que nós erramos e se humilhamos e vamos buscar a direção do profeta maior, que é o Senhor. Ó Deus querido, tudo vai mudar na nossa vida, porque o Senhor é aquele que está pronto a se levantar do teu trono e como cachoeiro, Senhor, derramar na nossa vida aquilo que a gente precisa. A água, meu Deus, que saciou a sede daquele povo foi a água que livrou eles da morte. O Senhor confundiu a visão dos inimigos, eles olharam, não viam água, viam sangue, porque, meu Deus, há um sangue marcado em nossas vidas, que é o sangue da remissão, é o sangue que nos remiu de todo pecado, é o sangue que nos aproximou de Ti, o sangue de Jesus Cristo, que nos aproximou mais da Tua presença, Senhor, e nos deu livre acesso ao trono da Tua glória. Senhor, essas pessoas que levantaram a mão, que estão se reconciliando com o Senhor, eu peço a Ti, meu Deus, que sejam apagados seus pecados, que seja, meu Deus, restaurada a sua vida, ó meu Deus, que o dom da permanência repouse sobre eles agora, e que o Senhor, meu Deus, construa um novo caminho na vida dessas pessoas. Meu Pai, escreve de novo o nome deles no livro da vida, ó meu Senhor, para que eles tenham acesso, meu Pai, ao céu, para que eles possam entrar pelas portas, como diz o Senhor. Meu Deus, abençoa a Tua igreja nessa noite, meu Pai, continua produzindo, ó meu Deus, mudança na nossa vida através dessa palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus.